Olá, meu nome é Nicole e hoje eu vou apresentar meu projeto chamado Migração de Células da Crista Neural no Gânglio da Raiz Dorsal, que é orientado pela professora Eliane Ian. E para começar, os gânglios da raiz dorsal são estruturas que são localizadas bilateralmente à medula espinhal ao longo de toda a coluna vertebral e são estruturas do nosso sistema nervoso periférico que, no interior, estão presentes células da glia e vários subtipos de neurônios sensoriais. Sendo que os três principais subtipos de neurônios sensoriais são os neurônios nociceptivos, que estão relacionados com a nossa sensação de dor e temperatura, mecanoceptivos, com estímulos mecânicos como vibração e pressão, e o proprioceptivos, que estão relacionados aos nossos sensos de movimento, nosso estado postural. E, a localização final das linhagens sensoriais, como a gente pode ver na figura B, ela se dá em subdomínios ganglionares, sendo que os nociceptivos se concentram principalmente na região dorsomedial e os próprios mecanoceptivos na região ventrolateral. Sendo que todos os subtipos gliais e neuronais do gânglio da raiz dorsal são formados a partir de células da crista neural, uma população de células que é formada durante a neurulação entre uma região na borda da placa neural, entre a placa neural e o ectoderma não neural adjacente, e essa população de células com fechamento do tubo neural vai delaminar, então vai perder a conexão com as células neuroepiteliais vizinhas e vai migrar por todo o embrião. E essas células que migram e param a rota migratória e se reagrupam lateralmente ao tubo neural vão formar o gânglio da raiz dorsal. E nisso, pouco ainda se sabe sobre os acontecimentos entre a agregação das células da crista neural no sítio de formação do gânglio da raiz dorsal e a localização final das linhagens sensoriais, de forma que essa localização, essa segregação, pode ser tanto um evento que antecede e é necessário para a diferenciação, quanto uma consequência da diferenciação. Então aqui a gente busca entender se as células da crista neural ela já tem a sua localização pré-determinada no gânglio, ou se essa localização ela é definida após o término do ciclo celular. Então, para isso, nós acompanhamos células de crista neural de embrião de galinha antes da definição das linhagens sensoriais, de 2 dias e meio a 5 dias e meio de incubação, a partir de dois marcadores, o HNK1, que é um marcador, um carboidrato que está presente na superfície de membrana de células da crista neural em migração, e o BRDU, que é um análogo à tiamina, que pode ser incorporado em DNA em replicação em fase S do ciclo celular. E após a incubação por um período determinado, o BRDU ele é injetado nos embriões, na mina dos embriões, que são depois incubados por 2 horas, e após essas 2 horas, os embriões eles são coletados, dissecados para retirada das membranas embrionárias e fixados em paraformaldeído 4%. Depois, esses embriões eles são incluídos posicionados com esse céfalo caudal perpendicular ao seccionamento para gerar cortes transversais, e esses cortes transversais eles são processados para imunofluorescência, tanto de HNK1 quanto de BRDU. E partindo para os resultados, aqui a gente tem uma imagem de imunofluorescência de corte transversal do tubo neural e gânglio da raiz dorsal, que estão apontados na imagem, isso com 4 dias de incubação. E aqui nessa imagem, né, é interessante notar que, devido ao desenvolvimento no sentido dorso-ventral, a gente consegue ver a rota de migração das células da crista neural que saem do tubo neural. O tubo neural aqui tem marcação. E essas células, elas enamiam do tubo e seguem no sentido de formação do gânglio da raiz dorsal até a formação de outras estruturas, como é o caso ali do gânglio simpático, que é localizado ventralmente na medula espinhal. E aqui, novamente, nós temos imagens de imunofluorescência para HNK1, então marcando células de crista neural em migração e também marcando núcleos celulares com DAP nos cortes transversais. E aqui para 2 estágios, 4 dias de incubação e 5 dias e meio de incubação. E é notável a gente ver que a marcação da HNK1, ela de novo acontece somente fora do tubo neural e também tem um aumento no número total de células e da área superficial dos gânglios. Então, isso com de 4 a 5 dias e meio de incubação. Então, tem uma constante adição de novas células ao gânglio. E em ambos os estágios, as células HNK1 positivas, elas se encontram ao longo de todo o gânglio, mas mais concentradas nas camadas mais externas do polo, especialmente no polo dorsal. Então, as células de migração, elas chegam no gânglio a partir da camada externa. Então, agora, na análise das células proliferantes, nós utilizamos a região ventricular do tubo neural como controle positivo, já que é uma região que possui a proliferação restrita, e nesse período de 2 horas de BRDU, a gente pode notar que o embrião com 4 dias de incubação possui as células BRDU positivas agregadas majoritariamente na região, na camada externa do gânglio, o que não acontece no embrião com 5 dias de incubação, uma vez que essas células, elas estão localizadas ao longo de todo o gânglio, inclusive na região interna. Então, a observação no momento é de que as células HNK1 positivas, elas estão localizadas, elas mantêm-se concentradas na camada externa, sendo que no gânglio com 4 dias de incubação, as células proliferantes ainda também estão concentradas nessa camada externa, porém, em 5 dias e meio de incubação, essas células, elas possuem um padrão homogêneo e as células proliferantes estão localizadas ao longo de todo o gânglio. Então, considerando a segregação espacial das linhagens no gânglio e também a localização das células HNK1 e BRDU positivas, o próximo passo é determinar se essas células HNK1 positivas já estão pré-definidas em linhagem ou não. E isso a partir
seguindo a população de células de criação neural e também avaliando a partir de marcadores de linhagem e também a partir de avaliações em sílico. Esse trabalho contou com o apoio do CNPq e da FAPESP. Muito obrigada pela atenção.